Propósito na oração de Edward Bultz. Capítulo 10. Considero todos os 4 evangelhos completamente genuínos, pois neles há o reflexo de uma grandeza que emanava da pessoa de Jesus e que era tão divino e gentil como nunca se viu na terra. Goethe. Não há possibilidades, não há necessidade de fazer uma oração vazia, uma encenação sem coração, uma rotina sem sentido, um hábito morto, uma obrigação apressada e descuidada, se isso não justifica nada. A oração vazia não tem vida, não gera vida, está morta, exala a morte. Não é uma arma de guerra, mas um brinquedo de criança ou não serve para o trabalho, mas para brincar. Oração vazia não supre a necessidade e os objetivos da recreação. Oração vazia é apenas um peso, um impedimento na hora da batalha, do conflito intenso, um chamado para retroceder no momento da batalha e da vitória. Por que nós não oramos? Quais são os empecilhos para a oração? Essa não é uma pergunta curiosa nem trivial. Ela atinge não apenas toda a questão da oração, mas toda a questão da nossa religião. A religião está fadada ao declínio quando a oração é obstruída. O que obstrui a oração, obstrui a religião. Aquele que está ocupado demais para orar estará ocupado demais para viver uma vida santa. Nossos deveres passam a pressionar, absorver e extinguir a oração. Sufocada até a morte seria o veredito do médico legista em muitos casos de oração morta se uma investigação fosse realizada sobre essa terrível calamidade espiritual. Essa forma de impedir a oração se torna tão natural, tão fácil, tão inocente que acontece sem percebermos. Se permitirmos que nossa oração seja extinta, ela sempre será. Satanás prefere, acima de tudo, que deixemos a grama crescer no caminho que leva ao nosso quarto de oração. Um quarto de oração sonolento significa que está fora de atuação em termos religiosos ou, o que é ainda pior, que assumiu um compromisso e confiando em uma religião em nome de outro que não o de Deus e para a glória de outra pessoa. A glória de Deus só é assegurada no negócio da religião quando sustentamos a religião com um grande capital de oração. Os apóstolos entenderam isso ao declarar que o tempo deles não devia ser gasto nem mesmo com os deveres sagrados de cuidar dos necessitados, e eles deveriam entregar-se e disseram: "E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra." Atos 6:4, sendo a oração posicionada em primeiro lugar, e o ministério da palavra recebendo vida e eficácia por meio da oração. O processo de impedir a oração, sufocando-a, é simples e avança em estágios. Primeiro, a oração é apressada. Aparecem a inquietação e a agitação, fatais para qualquer exercício sincero. Em seguida, o tempo fica curto, e o deleite no exercício enfraquece. Então ela é comprimida num canto e depende de fragmentos de tempo para ser exercitada. Seu valor fica depreciado. O dever perdeu a importância. Já não impõe respeito nem traz benefícios. Perdeu a estima, está fora do coração, dos hábitos, da vida. Nós paramos de orar e paramos de viver espiritualmente. Não há pausa para as desoladoras inundações do mundo, dos negócios e da carreira, a não ser a oração. Cristo referiu-se a isso quando nos desafiou a vigiar e orar. Não há corporações pioneiras no Evangelho, a não ser na oração. Paulo sabia disso quando declarou: "Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé." 1 Tessalonicenses 3:10. Não há como chegar a um nível elevado de graça sem muita oração, e não há como permanecer nessa altitude sem muita oração. Epáfras sabia disso quando estava batalhando por vocês em oração em favor da igreja de Colossos para que continuassem firmes em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. A única forma de impedir que nossa oração seja obstruída é estimar a oração em seu grande e verdadeiro valor. Estime-a como Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel 6:10. Valorize muito a oração, assim como Daniel, coloque-a acima de lugar, honra, conveniência, riqueza, vida. Faça da oração um hábito, assim como Daniel.
Fez o que costumava fazer. Se esta frase pode nos dar firmeza e fidelidade na hora do desafio, há muito nela para remover empecilhos e impor-se sobre circunstâncias adversas. Um dos enganos mais ardilosos de Satanás é destruir o melhor com algo bom. Trabalho e outros deveres são bons, mas ficamos tão ocupados com eles que podem pressionar e destruir o que há de melhor. A oração sustenta a fortaleza de Deus. Se Satanás puder de alguma forma enfraquecer a oração, ele já conseguiu uma vitória. Quando a oração morre, a fortaleza é tomada. Devemos guardar a oração como vigia fiel se mantém de guarda, vigiando sem pestanejar. Não podemos mantê-la faminta e fraca como um bebê, mas, sim, vigorosa. Nosso quarto de oração deveria receber o vigor da nossa força, nosso tempo mais descansado, sem horas restritas, sem interferências, sem pressa. Um lugar privativo e tempo suficiente são a vida da oração. Ajoelhar-se 3 vezes por dia e orar, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer é o coração e a alma da religião e forma em homens como Daniel um espírito excelente. Daniel 5:12, muito amado no céu. Daniel 9:23. A grandeza da oração, envolvendo, como envolve, o homem como um todo, em sua forma mais intensa, não acontece sem disciplina espiritual. Isso faz da oração um trabalho duro, e diante desse esforço consumidor e exigente nossa indolência ou fraqueza espiritual se envergonha. A simplicidade da oração e seus elementos infantis, na verdade, acabam sendo um grande obstáculo para a verdadeira oração. O intelecto trava o caminho do coração. Somente o espírito infantil é o espírito da oração. Não se trata de uma ocupação de férias para fazer do homem uma criança novamente. Na música, na poesia, na memória ele pode desejar ser criança de novo, mas na oração ele deve de fato ser criança na realidade. No colo da mãe, sincero, doce, intenso, direto, confiante. Sem sombra de dúvida, sem nada a esconder. Um desejo que arde e consome e que só pode ser vocalizado pelo choro. Não é tarefa fácil ter esse espírito infantil na vida de oração. Se a oração nada mais fosse do que 1 hora no quarto, as dificuldades iriam se interpor e impedir até mesmo nessa hora, mas oração é a vida por completo preparada para o quarto de oração. Como é difícil administrar casa e trabalho, todas as alegrias e tristezas da vida, com a santa atmosfera do quarto de oração. Uma vida santa é a única preparação para a oração. É tão difícil orar quanto viver uma vida santa. Nela descobrimos uma parede de exclusão construída ao redor do nos só quarto. Os homens não amam a santa oração porque não amam e não vivem uma vida santa. Montgomery estabelece as dificuldades da oração verdadeira ao tratar da sublimidade e simplicidade da oração. Oração é a forma mais simples de conversa que lábios infantis podem experimentar. Oração é a força mais sublime que alcança a majestade nas alturas. Isso não é apenas boa poesia, mas uma verdade profunda sobre a imponência e simplicidade da oração. Há grande dificuldade em alcançar o aspecto exaltado e angelical da oração. A dificuldade de atingir a simplicidade dos lábios infantis também não é muito menor. A oração no Antigo Testamento é chamada de luta. Conflito e habilidade, vigor e esforço exaustivo estão envolvidos. No Novo Testamento, temos os termos empenho, esforçar-se ardentemente, eficácia, agonia, todos indicando o esforço intenso envolvido e as dificuldades superadas. Em nossos louvores, cantamos. Que variados empecilhos encontramos para nos aproximarmos do trono da graça. Também aprendemos que os resultados da graça obtidos pela oração geralmente são proporcionais ao empenho em remover os empecilhos que obstruem a comunhão da nossa alma com Deus. Cristo contou uma parábola com o fim de que os homens deveriam orar sempre e não desfalecer. A parábola da viúva persistente ensina sobre as dificuldades da oração, como elas devem ser superadas e o êxito advindo da oração valorosa. As dificuldades sempre tentarão obstruir o caminho para o quarto de oração enquanto for verdade. Que Satanás treme quando vê o mais fraco dos santos ajoelhado. A fé corajosa é fortalecida e purificada ao superar as dificuldades.
Essas dificuldades apenas guiam os olhos da fé ao prêmio glorioso que há para ser conquistado por quem é bem-sucedido ao lutar em oração. Os homens não devem fraquejar na disputa da oração, mas entregar-se a essa elevada e santa tarefa, resistindo às dificuldades no caminho e desfrutando de uma felicidade ainda maior que tem um anjo com os resultados. Bem disse Lutero, orar bem é estudar bem. Mais do que isso, orar bem é ter lutado bem. Orar bem é ter vivido bem. Orar bem é morrer bem. A oração é um dom raro, ou não é um dom pronto e popular. Oração não é fruto de talentos naturais, é o produto da fé, da santidade, de profundo caráter espiritual. Os homens aprendem a orar como aprendem a amar. Perfeição na simplicidade, na humildade, na fé, são estes os principais ingredientes. Os novatos nessas graças não são adeptos da oração. Ela não pode ser apoderada por mãos destreinadas, apenas os graduados na mais elevada escola de arte dos céus podem tocar suas afinadas teclas, elevar seus mais doces e elevados tons. Materiais e acabamentos finos são um requisito. Mestres são uma necessidade, pois simples aprendizes não podem executar a tarefa da oração. O espírito da oração deveria governar nosso espírito e nossa conduta. O espírito do quarto de oração deve controlar nossa vida, ou essa hora será enfadonha e sem vigor. Sempre orando no espírito, sempre agindo no espírito de oração, é isso que torna forte nossa oração. O espírito de cada momento é o que concede força à comunhão individual. É o que somos fora do quarto de oração que dá vitória ou derrota a esse lugar. Se o espírito do mundo prevalece nas nossas horas fora do quarto, o espírito do mundo prevalecerá nas nossas horas ali, e tudo não passará de uma farsa vã e inútil. Devemos viver para Deus fora do quarto de oração se queremos encontrar Deus ali. Devemos bendizer Deus com uma vida de oração se queremos a bênção dele no quarto de oração. Devemos fazer a vontade de Deus na nossa vida se queremos ter a atenção de Deus no quarto de oração. Devemos ouvir a voz de Deus em público se queremos que Deus ouça nossa voz em particular. Deus deve ser dono do nosso coração fora do quarto de oração se queremos sua presença no quarto. Se queremos Deus no quarto de oração, Deus deve nos ter fora dele. Não há como orar a Deus, a não ser vivendo para Deus. O quarto de oração não é simplesmente um lugar confessional, mas uma hora de santa comunhão, elevada e doce comunicação e intensa intercessão. Os homens orariam melhor se vivessem melhor. Eles receberiam mais de Deus se vivessem uma vida mais obediente e agradável a Deus. Teríamos mais força e tempo para o serviço divino da intercessão se não tivéssemos que gastar tanta força e tempo pagando dívidas antigas e taxas delinquentes. Nossos encargos espirituais excedem tanto nossos recursos espirituais que nosso tempo no quarto de oração é gasto em revogar um decreto de bancarrota em vez de ser um tempo de grande riqueza espiritual para nós e outros. Nosso quarto de oração é tão parecido com a placa de sinalização fechado para reparos. A respeito da vida de oração dos primeiros cristãos, João declarou: "Vi recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada." 1 João 3:22. Devemos observar que regiões ilimitadas foram incluídas, que dons ilimitados foram recebidos por suas orações poderosas, e tudo como é amplo o alcance da oração poderosa, quão sugestivos os motivos para a habilidade de orar e ter as orações respondidas. Obediência, no entanto, mais do que mera obediência, fazendo as coisas que agradam a Deus. Eles iam ao quarto de oração fortalecidos por sua obediência estrita e fidelidade amorosa a Deus em sua conduta. A vida deles não era apenas verdadeira e obediente, mas estavam pensando em coisas mais elevadas do que obediência, buscando e fazendo o que agradava a Deus. Isso pode ser traduzido em passos ávidos e faces radiantes para encontrar-se com o Pai no quarto de oração, não simplesmente para ser perdoado, mas para ser aprovado e recebido. Faz muita diferença se chegamos a Deus como criminoso ou como criança, para ser perdoado ou aprovado, para acertar as coisas ou ser abraçado, para ser punido ou favorecido. Para que a oração seja forte, deve estar sustentada por uma vida santa. O nome de Cristo deve ser orado por nossa vida antes que possa honrar nossas intercessões.
A vida de fé aperfeiçoa a oração de fé. Nossa vida não apenas dá cor à nossa oração, como também lhe dá substância. Viver mal resulta em orar mal. Nossa oração é debilitada porque nossa vida é debilitada. O fluxo de oração não pode se elevar acima das fontes de vida. A força do quarto de oração provém da energia que flui das correntes confluentes da vida. A debilidade da vida lança sua fraqueza nos quartos de oração. Não podemos falar com Deus intensamente se não vivemos intensamente por Deus. O quarto não pode ser santificado para Deus quando a vida não foi santa para Deus. A palavra de Deus enfatiza a conduta que valoriza a oração. Daí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá, ou você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, Isaías 58:9. Os homens devem orar levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, 1 Timóteo 2:8. Devemos passar o tempo da nossa peregrinação aqui, em temor, se quisermos clamar ao Pai. Não podemos separar a oração da conduta. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3:22. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4:3. A ordem de Cristo para vigiar e orar. Mateus 26:41. Serve para proteger e guardar a conduta a fim de que cheguemos ao quarto de oração com toda a força que a proteção vigilante pode nos assegurar. Infelizmente, a nossa religião se rompe com frequência com a nossa conduta. Belas teorias são arruinadas por vidas disformes. O aspecto mais difícil, bem como o mais impressionante da piedade é vivê-la. Nossa oração sofre tanto quanto nossa religião por vivermos mal. Na igreja primitiva, os pregadores foram encarregados de pregar com a vida ou não pregar. Portanto, os cristãos em todos os lugares deveriam ser encarregados de orar com a própria vida ou simplesmente não orar. É claro que a oração de arrependimento é aceitável. Mas arrependimento significa parar de fazer o que é errado e aprender a fazer o certo. Um arrependimento que não produz mudança na conduta é uma fraude. Oração que não resulta em conduta pura é uma ilusão. Perdemos toda a virtude da oração se ela não é capaz de corrigir a conduta. Faz parte da própria natureza das coisas deixar de orar ou abandonar a má conduta. A oração fria e morta pode existir com má conduta, mas a oração fria e morta não é a oração que Deus estima. Nossa oração cresce em poder à medida que corrige a vida. Uma vida que cresce em pureza e devoção será uma vida de mais oração. A pena é que muitas das nossas orações não têm alvos e objetivos. Elas não têm propósitos. Quantas orações há de homens e mulheres que não permanecem em Cristo, orações apressadas, orações doces cheias de sentimentos, orações agradáveis, mas que não podem ser endossadas por uma vida comprometida com Cristo. Oração popular. Quantas dessas orações vêm de corações não santificados e de lábios não consagrados? As orações saltam à vida sob influência de um grande entusiasmo, por alguma emergência, por algum clamor popular, um grande perigo. Mas os requisitos da oração não estão ali. Corremos apressados à presença de Deus e tentamos conectá-lo à nossa causa, inflamá-lo com nossas paixões, movê-lo, se expondo-nos ao perigo. Devemos orar por todas as coisas, mas com mãos limpas, com deferência absoluta à vontade de Deus e permanecendo em Cristo. Oração vazia feita por lábios e corações destreinados na oração, por vidas em desarmonia com Jesus Cristo, oração vazia que tem a forma e a aparência de oração, mas sem o verdadeiro coração da oração, nunca move Deus a uma resposta. É desse tipo de oração que Tiago declara, e não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Tiago 4:2 e 3. Os dois grandes males, e não pedir e pedir da forma errada. Talvez o maior mal seja pedir mal, pois ele tem a aparência de dever cumprido, de oração quando não houve oração, um engano, uma fraude, um pretexto. Os tempos de mais oração não são realmente os de melhor oração. Os fariseus oravam muito,
mas eles agiam por vaidade, a oração deles era o símbolo de sua hipocrisia, pela qual faziam da casa de oração de Deus um covil de salteadores. A oração deles era praticada em ocasiões formais, mecânicas, superficiais, profissionais, palavras bonitas, fragrantes no sentimento, bem ordenadas, bem recebidas pelos ouvidos que as escutavam, mas completamente vazias dos elementos da verdadeira oração. Os requisitos da oração são bem ordenados e claros: permanecer em Cristo e em seu nome. Uma das primeiras necessidades, se quisermos alcançar as infinitas possibilidades da oração, é livrar-nos da oração vazia. Geralmente ela é bela nas palavras e na execução, tem a roupagem da oração de forma rica e dispendiosa, mas lhe falta a alma. Caímos com tanta facilidade no hábito vazio, que meramente cumpre um programa. Se os homens somente orassem em todas as ocasiões e em todos os lugares aonde vão por impulso. Se apenas houvesse santos corações em chamas por trás dessas palavras bonitas e formas gentis. Se sempre houvesse corações elevados nesses homens de pé que proferem palavras perfeitas, mas vãs diante de Deus. Se sempre houvesse corações reverentemente curvados enquanto os joelhos dobrados pronunciam palavras diante de Deus para agradar os ouvidos dos homens. Não há nada que preservará a vida da oração, seu vigor, doçura, obrigações, seriedade e valor, tanto quanto uma profunda convicção de que oração é aproximar-se de Deus, implorar a Deus, pedir a Deus. Então a realidade estará presente, a reverência estará então na atitude, no lugar e no ar. A fé aproximará, acenderá, abrirá. Formalidade e mornidão não podem conviver nesse alto e sincero refúgio da alma. A oração vazia, falta o elemento essencial da verdadeira oração, ela não se baseia em desejo e é destituída de fervor e fé. O desejo carrega a carruagem da oração, e a fé dirige suas rodas. A oração vazia não tem fardo, pois não tem senso de necessidade, não é ardente, porque não tem a visão, a força nem o brilho da fé. Não há a poderosa pressão da oração, ela não se agarra desesperada a Deus, não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Gênesis 32:26. Não há abandono completo, perdido nas dores de um pedido desesperado, obstinado e consumidor, mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risca-me do teu livro que escreveste, Êxodo 32:32. Ou dê-me a Escócia, senão eu morro. A oração vazia não arrisca nada, pois ela não tem nada a arriscar. Ela vem de mãos vazias, mas também são mãos indiferentes, assim como vazias. Elas nunca aprenderam a lição das mãos vazias que seguram a cruz, essa lição para elas não tem sentido nem graça. A oração vazia não tem o coração na oração. A ausência do coração destitui a oração da realidade e faz dela um vaso sem nada e inadequado. O coração, a alma, a vida devem estar na nossa oração, ou o céu precisa sentir a força do nosso clamor e deve ser levado à aflita simpatia por nosso estado amargurado e necessitado. Uma necessidade que nos oprime e não tem alívio, a não ser no clamor a Deus, deve dar voz à nossa oração. A oração vazia não é sincera. Ela não tem honestidade no coração. Nomeamos com palavras o que não desejamos no coração. Nossas orações dão expressão formal às coisas pelas quais nosso coração não apenas não tem fome, como também, na verdade, não tem prazer. Uma vez ouvimos um pregador bem conhecido e santo, que agora está no céu, perguntar abrupta e categoricamente a uma congregação que acabará de se levantar da oração: pelo que vocês oraram? Se Deus fosse agarrá-los e sacudi-los e exigir saber pelo que vocês oraram, vocês não poderiam dizer para que Ele salvasse a vida de vocês se disso dependesse lembrar-se do que se tratava a oração que acabou de sair de seus lábios. É sempre assim, a oração vazia não tem memória nem coração. Uma mera forma, uma massa heterogênea, uma combinação insípida, uma mistura jogada ao ar para preencher o tempo, mas sem coração nem objetivo, assim é a oração vazia. Uma rotina árida, um trabalho sombrio, uma tarefa pesada e monótona é a oração vazia. Contudo, a oração vazia é muito pior do que uma tarefa ou trabalho. Ela separa a oração da vida, pronuncia suas palavras contra o mundo,
mas o coração e a vida correm em direção ao mundo, ela ora por humildade, mas nutre o orgulho, ora por negar a si próprio, enquanto dá lugar à carne. Nada excede os graciosos resultados da verdadeira oração, mas é melhor nem mesmo orar do que fazer orações vazias, pois assim se está pecando, e o pior dos pecados é pecar ajoelhado. O hábito da oração é um bom hábito, mas orar por mero hábito apenas é um mau hábito. Esse tipo de oração não está condicionado à ordem de Deus, nem foi gerado pelo poder de Deus. Não se trata apenas de um desperdício, de uma perversão e de uma ilusão, como também de uma fonte prolífica de incredulidade. A oração vazia não alcança resultados. Deus não é alcançado, a pessoa não é ajudada. É melhor não orar do que não alcançar resultados com a oração. Melhor para o que ora, melhor para os outros. Os homens ouvem os resultados prodigiosos que devem ser alcançados pela oração, o inigualável bem prometido na palavra de Deus à oração. Tais mundanos observadores ou tímidos na fé marcam a grande discrepância entre os resultados prometidos e os resultados alcançados e são levados necessariamente a duvidar da verdade e do valor daquilo que é tão grande em promessa e tão miserável em resultado. A religião e Deus são desonrados, e a dúvida e a incredulidade são fortalecidas por muitos pedidos sem resposta. Por outro lado, que força poderosa é a oração verdadeira! A oração verdadeira ajuda Deus e o homem. O reino de Deus avança por meio dela. Os maiores bens chegam aos homens por meio dela. A oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. A pena é que não acreditamos nisso como deveríamos e não o pomos à prova.